Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falar um pouquinho sobre Direito Processual Penal 1, Lei Processual Penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas. Começando pela Lei Processual Penal no espaço, vamos considerar que o artigo 1º do Código de Processo Penal fala sobre o espaço territorial do Brasil. Considerado aí o solo, o subsolo, né, o ar, o mar. Então, todo esse espaço ele tem a aplicação da lei processual penal. Mas o espaço territorial ele também pode ser estendido, vamos dizer assim, que é o chamado território por extensão. Nesse território por extensão, a gente inclui aí as aeronaves, as embarcações que são do governo, por exemplo, da Marinha, da Aeronáutica, e as aeronaves que porventura sejam particulares, mas que estejam a serviço do governo. Tudo isso é considerado espaço, neste caso, de extensão do território. Qual é a diferença, para a gente não confundir com o direito penal, em relação ao espaço? Para nós, só pode ser punido o sujeito se ele estiver dentro do território nacional. Não há para o processo penal, assim como há no artigo 7º do Código Penal, a extraterritorialidade. A nossa norma processual penal ela não extrapola os limites do território nacional e nem mesmo a sua extensão. Então, se nós tivermos um crime praticado no estrangeiro que se encaixe para as regras de aplicação da lei penal brasileira, isso estudado lá no artigo 7º do Código Penal, na parte de penal geral, nós precisaremos que esta pessoa que praticou o crime esteja dentro do território nacional para ser punida. Caso contrário, não há possibilidade de puni-la. Por isso também que a gente tem aí algumas regras, né? Estudamos também lá no artigo 7º alguma parte das regras de extradição. Então, quando a gente pensar na lei processual penal no espaço, a gente pensa, em primeiro lugar, o território nacional e o território considerado por extensão. Todos os crimes que forem praticados, portanto, dentro do território nacional ou no seu território por extensão, serão punidos pelas regras do direito brasileiro. Tá joia? Com relação à lei processual penal no tempo, aí a gente fala do artigo 2º do CPP, e ali nós temos algumas considerações bem simples até. Por quê? Ali não estamos falando de território, estamos falando da linha do tempo do processo. A gente viu já durante as aulas que o processo é um instrumento para aplicar a lei penal ao caso concreto, considerando o processo penal. E o procedimento são os atos que são praticados durante o processo, né, de forma ordenada, para que então o crime seja analisado e a autoria também. Então, quando a gente pensa esses atos procedimentais, os procedimentos que são utilizados, nós temos que pensar a sua linha do tempo, né? E quando a gente pensa na linha do tempo, a pergunta que se faz é: entrando uma nova lei em vigor, essa nova lei ela deve imediatamente atingir o processo ou não? Vamos tomar cuidado que nós estamos falando da lei processual penal e não da lei penal, né? A lei penal a gente até decorou, né? Ela só retroage para beneficiar o réu. Muito bem. A lei processual penal não trabalha com essa análise. Ela trabalha com o chamado princípio da imediatidade. O que significa esse princípio? Significa que, uma vez entrada em vigor uma nova lei processual, ela imediatamente atinge os processos em andamento. E quando ela atinge os processos em andamento, ela quer dizer que todos os atos a partir daquele momento da entrada em vigor da nova lei serão praticados de acordo com a nova lei. Né? Então, a gente não vai considerar aqui se a lei processual penal ela é mais benéfica ou não. Em regra, a gente não analisa essa questão de ser benéfica ou não ao réu quando se fala de lei processual penal. A gente só analisa efetivamente os atos que serão praticados a partir do momento em que ela entra em vigor. A gente toma um pouco de cuidado